Muito bem, tá? Então, os assuntos que abriram o nosso programa de hoje. Renan Barbosa, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1. Depois de um longo e tenebroso inverno, né, Renan? Você envolvido com questões de família, com mudança, né, com esposa, com filho, com faculdade, enfim, aquelas coisas que envolvem o dia a dia, né? Mas agora tudo resolvido, tudo na paz. E nós aqui temos a grata surpresa de tê-lo de volta. Seja bem-vindo, seu comentário sobre esse tema. Primeiro, agradecer ao Zezinho, agradecer a você, Cícero, uma enorme pessoa, um grande amigo, pelas boas-vindas. E também explicar ao telespectador, né? Tive alguns percalços e por isso me ausentei. Farei a presença aqui há alguns dias, né? Alternados novamente. Mas sempre agradecendo a você por ter acompanhado e também pelas pessoas que encontrei na rua e sempre me cobravam: olha, Renan, você não vai voltar no programa? Quando que você vai voltar? Então, agradeço realmente a cada um de vocês que nos acompanham diariamente. Primeiro, Cícero, a questão ideológica sempre foi deixada muito claro. Eu acho que o grande ponto é esse. Ela sempre foi deixada muito claro. Lula sempre teve o aspecto ideológico ligado tanto à Venezuela quanto aos governos de esquerda, o governo de esquerda da Argentina. Eu acho que não é novidade para ninguém que ele iria lutar pelos interesses desses países e, por consequência, também esses interesses eles são vinculados ao interesse da própria América do Sul. Então, eles são interesses do nosso país, até mesmo porque tratam-se de questões humanitárias. Então, a gente tem que dividir. Eu não acho errado tratar desses assuntos. O que é errado é a forma que é falado. Então, assim, a falar em democracia relativa, isso não existe. O que existe é a democracia real, a democracia absoluta, imperativa. Então, essas falas foram ruins. Mas a fala de você estabelecer eleições na Venezuela, trazer de volta a Venezuela à tona e resolver essa questão humanitária que infere também no Brasil, até nos empregos que são gerados aqui, é uma questão importante, sim. A gente tem que ressalvar as falas ruins do presidente, mas também temos que verificar as partes boas desse discurso, que, se porventura trouxer novamente a liberdade de expressão, também a liberdade de oposição na Venezuela, coisa que não existe atualmente, ela será de um enorme fruto e bem positiva para a América do Sul. Muito bem. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre os temas iniciais aí do nosso News 5.1 de hoje. Boa noite, Cícero. Boa noite, Renan, Samuel Costa, Arnaldo Buiú e especialmente a nossa audiência que nos prestigia nessa noite, fielmente como de costume. O Lula, com essas relações que ele vem estreitando com esses países, como a Venezuela, que é um país de extrema esquerda e uma ditadura, deixaram inelegível a principal opositora do Nicolás Maduro, que é a Maria Corina. Então, quando você vê uma política voltada a esse tipo de prática, um governo que pretende se perpetuar eleição e eleição, que não tem opositor, porque se aparecer um opositor de potencial, como era ela, uma pessoa muito popular na Venezuela, deram um jeito de calar, deram um jeito de tirar para o páreo. Então, o que ele vai falar de discutir eleição na Venezuela? A gente sabe o que está acontecendo na Venezuela. Agora, o que nos preocupa é esse estreitamento de laço com esses países que nada tem a acrescentar para o Brasil. Não tem nada. Um país que vive na miséria, um país como a Venezuela, que 80% da população estão abaixo da linha da pobreza, que eles vêm se abrigar aqui no Brasil. Todo santo dia o Brasil é porteira de entrada para os venezuelanos, para matar sua fome, porque lá não tem comida, lá é lixo. Um governo que não cuida do seu povo e que está sendo tratado com um tapete vermelho pelo governo brasileiro e deixando, muitas vezes, arranhando relações com países que ele deveria, sim, se preocupar em estreitar laços, como os Estados Unidos. Tem até um deputado que, no dia 12 de julho,
foi muito contundente nas suas colocações é o George Santos, que é um deputado federal lá dos Estados Unidos, filho de brasileiros. E foi lá, usou a tribuna e fez duras críticas a esse governo do PT. E hoje é uma relação estremecida, Brasil e Estados Unidos, porque o Lula, o que ele quer é unir a esquerda por um projeto ideológico. Nada tem a ver com boas relações comerciais, trazer benefício para o Brasil, trazer aquilo que importa de verdade. Não é nada disso. Ele quer fortalecer uma ideologia. E para isso ele está se unindo cada vez mais a essas ditaduras que tanto fazem mal, tanto fazem a população sofrer. Mas é esse tipo de gente que o Lula dá valor. É esse tipo de gente que o Lula está defendendo nos congressos internacionais, nas conferências internacionais. É esse tipo de gente que ele quer. Ele quer acabar com as sanções contra a Venezuela. Ele quer colocar a Venezuela no BRICS. Ou seja, o Lula briga por países que nada acrescenta para o Brasil. É um país falido, é um país que vive na miséria, é um país ditador, é um país que faz o seu povo sofrer e é esse tipo de gente que o Lula abraça e quer caminhar junto. Infelizmente, essa é a realidade. Eu acho que o Brasil, o governo brasileiro, o presidente Lula, ele tem que fazer exatamente o inverso. Ele tem que costurar boas alianças, tem que sim criar relações internacionais, isso é de suma importância para o país, mas com países que irão realmente trazer benefício para o país. É uma via de mão dupla. O Brasil entra em um contrapartida, o país também. É assim, ó, os povos vão se ajudando. Agora, um país que prega a ditadura, a miséria, que vem aqui se aproveitar ainda, né, porque o Brasil quer usar a nossa estrutura para beneficiar essas ditaduras. Isso, lamentavelmente, é ruim. Nosso povo não merece isso. A gente merece ser colocado como uma das maiores potências, porque hoje a gente é a 10ª economia do país, da América Latina, da América do Sul, a maior economia. Então o Brasil tem que se posicionar como um país forte, com a grandiosidade que ele tem. E se ele não for valorizado pelo nosso presidente para poder competir, para articular com países grandes, a gente vai ficar nessa, países vizinhos aí na pobreza e arrancando a nossa riqueza. Bom, dia desses eu fiquei pensando, que às vezes a gente tem um momento de cultura inútil, né? E eu estava pensando dia desses, o resultado, né? Onde se chega empurrando bêbado em ladeira, né? Aonde você chega, né? Empurrando um bêbado de uma ladeira, né? Qual é a finalidade disso? Ou qual o resultado disso? E aí, quando eu ouço questionamentos referentes ao Lula, ou à esquerda, ou ao PT, em pautas absolutamente óbvias, né, como ONGs, ativismo, seja ele ambiental, ou ativismo contra minorias, LGBT, o CUT, MST, enfim, bandeiras que são históricas da esquerda, bandeiras históricas de esquerda. Então eu acho muito engraçado. Aí eu faço essa comparação, né, de empurrar o bêbado numa ladeira. É assim que eu vejo quando surgem essas críticas. Não é o caso eu não estou me referindo a isso por causa do comentário do Ricardo agora. Mas é tão óbvio isso que o PT e o presidente Lula defende que não me parece que isso vai mudar, né, um conceito ou um entendimento que o presidente tem que não é de hoje. Me parece que, aliás, isso é anterior até 82, se não me engano é 80 ou 82 a fundação do PT, não estou lembrado agora, mas isso é anterior a isso é das greves que aconteciam no ABC Paulista, dos metalúrgicos, da CUT, lembra daquelas faixas, Jornal Nacional, greve do ABC Paulista, e o Lula em cima de um carro de som. Então, eu acho que é meio, enfim, ficar divagando quando você questiona, né,
pautas óbvias, né, para a esquerda ou para o PT, né, me parece que não leva muito, não é um debate que não tem um viés diferente disso que a gente já conhece. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre os 2 vídeos aí de abertura do programa. Muito obrigado a todos os telespectadores, sejam todos bem-vindos ao News 5.1, boa noite a todos os nossos telespectadores e aos presentes que participam desse, muitas das vezes, mais bate-boca do que debate. Olha, primeiramente a gente precisa compreender que não há problema algum de determinado partido político ou de um político mandatário ser de esquerda, de direita, ter sua preferência ideológica, desde que seja feito através do voto democrático. Isso é totalmente válido numa democracia. E como bem falado aqui pelo Cícero Moura, o histórico do PT, do Partido dos Trabalhadores, dos partidos, né, mais à esquerda, sempre foram pautados nessa defesa dos direitos humanos. E fica espantoso aqui a fala do meu amigo, que eu tenho profundo respeito e deferência pelo mesmo, doutor Ricardo Frota, quando ele diz, a gente tem que abandonar a Venezuela porque eles são pobres, são vulneráveis, não tem nada o que oferecer a nós brasileiros. Isso é um discurso separatista, elitista, que demonstra um total desconhecimento, se não preconceito. E os povos, né, pertencentes à América do Sul devem andar em harmonia, independentemente do que eles têm a oferecer. Eu acho que qualquer pessoa, independentemente da religião, ser cristão, evangélico, basta ser humanista. A pessoa que pensa no ser humano vai se compadecer dos embargos apresentados pelos Estados Unidos da América. E da mesma forma como rotineiramente sempre vem venezuelanos ao Brasil, nós sofremos aqui de um complexo de inferioridade em querer americanizar todas as coisas. E milhares de brasileiros e brasileiras colocam sua vida em risco para fazer a travessia através de coiote pelo deserto do México para tentar adentrar nos Estados Unidos da América. Então é só uma questão de nomenclatura. E como foi falado aqui, o Brasil hoje é a 10ª maior economia do mundo. Mas quando a Venezuela estava numa condição melhor financeira e era parceira estratégica do Brasil, o Brasil chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Isso é um dado. Aí você deve estar me perguntando agora, mas o que de fato a Venezuela tem a oferecer? A gente só consegue um protagonismo internacional na política através de pessoas, de países que têm uma condição financeira menor do que a nossa. Ou você acha que a Rússia, a Índia, a China, os Estados Unidos da América vão abandonar a seu bel prazer, o seu protagonismo e potencializar as riquezas e o desenvolvimento tecnológico no Brasil? Isso a gente vai conseguir fazer através de energia limpa, barata, com custo-benefício. Isso a Venezuela tem de sobra. Pode resolver muito bem a situação de eletricidade do Amapá, de Roraima, dos estados que ficam mais ao hemisfério norte em nosso país. Consequentemente, também tem uma das maiores reservas de combustível, de petróleo do planeta. E eu acho que a Argentina, a gente também não pode menosprezar, é a 3ª maior parceira comercial do Brasil, perdendo somente para a China e para os Estados Unidos, respectivamente. Então, o Lula, ele avoca para si esse protagonismo, tornou-se o maior líder da América Latina, com chances reais de assumir o protagonismo internacional. E toda vez que a gente fizer a defesa dos direitos humanos, daquela que não tem vez e nem voz, eu acredito que o governo, independentemente do viés ideológico, estará caminhando no caminho certo. Nesse caso aí, na reunião feita na Bélgica, a fala do Lula vai no sentido de pacificar e desenvolver os países latino-americanos que ao longo das décadas foram brutalmente prejudicados pelas economias capitalistas liberais da América do Norte e de outros continentes. Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário sobre os 2 vídeos que abriram o nosso News 5.1 de hoje. Bom, primeiramente, meu boa noite aos nossos velhinhos, Patrício, que eu sou um deles. Boa noite a toda a população que assiste o nosso programa. Boa noite, Ricardo, Samuel, Cícero. Prazer, Renan, ter com você aqui de novo conosco. E a nossa técnica faz com que o programa chegue até o seu lar, onde a gente pede licença para adentrar. Eu imagino o seguinte, com relação à questão
daquilo que o Lula vem fazendo? O Brasil é muito importante lembrar que hoje o IPEC, através de uma pesquisa, ele inferiu que o acreditar das pessoas no governo, na pessoa do presidente Lula, hoje chegou à casa dos 50%. As pessoas, 50% acreditam hoje. É o maior índice de um governante desde 2012. E isso é muito bom, porque nota-se que os esforços que vêm depreendendo no Brasil e internacionais, eles vêm surtindo um resultado positivo. E é lógico que nós não podemos deixar de lado, né, quando se fala, a primeira visita que Lula fez, a primeira viagem dele foi aos Estados Unidos. Ninguém falou praticamente nada, trouxe alguns bilhões de acordo, e foram comentar na segunda viagem que ele fez à China, que trouxe mais bilhões ainda de acordos comerciais. Eu sou comerciante, e lá no meu comércio eu não escolho cara, e nem pessoas, nem segmentos ideológicos, nem nada para vender. E o Lula é o nosso caixeiro viajante. Tanto a Argentina como a Venezuela, eles também têm dinheiro. Adverso daquilo que eu ouvi aqui, né, parece-me que algumas pessoas têm aversão ao pobre, e quando eu vejo num contexto geral, e adverso que eu ouvi também falar em democracia plena contra a tal democracia relativa, que nada mais é do que uma força de expressão que se utilizou, eu penso que todo mundo infere em suas mentes, por falta, eu não sei, de conhecimento ou de estudar um pouco, e a democracia absoluta que tem no universo é a democracia americana. Eu sou obrigado a contestar isso, porque eles podem até ter esse direito dentro do país deles. Mas um país que tem 90 ogivas nucleares apontadas para outros países, e que impõe a sua força bélica, né? E que impõe a fome, e que impõe a morte, e que impõe sanções igual a países como Cuba, Venezuela, a Rússia, agora, e tantos outros países do mundo que não lhe é interessante, eu não posso dizer que isso é democracia, eu posso dizer que isso é a maior ditadura que existe no planeta. A ditadura da força, a ditadura da arrogância, a ditadura da prepotência e a ditadura da maldade e da morte. Então não há o que se falar, querer enaltecer os americanos para tentar justificar a incipiente, mas que está se tornando rígida a democracia brasileira. Não se pode confundir o nosso estado de país com o estado de país de nenhum outro, até porque cada país é autônomo dentro da sua liberdade e dentro daquilo que ele rege. Nós não temos que nos meter em Venezuela, nós não temos que nos meter em Argentina, nós não temos que nos meter em Cuba, nós temos que nos meter em lugar nenhum. Mas se nós pudermos, como Lula sendo o emissário da paz, pedir para que cesse os embargos, para que pessoas não possam, países que outrora foram ricos, possam voltar à sua condição humanitária de atender o seu povo, com ditadura ou sem ditadura, porque a China é comunista, né? Eu acho que se faz justiça com o mundo nesse sentido, porque o mundo ele é feito de pessoas. As pessoas são seres humanos. Os seres humanos têm sangue. E o sangue do venezuelano, se tiver a mesma tipagem sanguínea do meu, e eu estiver morrendo, o sangue dele serve. Então nós temos um universo humano, e Lula não está sendo mais nada menos do que um grande líder humanista num país aonde os desumanos americanos e tantos outros que impõem sanções aos outros para que a pobreza e a fome assolem, né, nós deveríamos botar um pezinho atrás e dizer, opa, o Lula está certo. Muito bem. Só para eu dar um pitaco nesse tema aí, o Arnaldo falou em humanista, né? Eu entendo, e isso é uma opinião minha, que salvo a questão humanitária,
em questões de grandes tragédias, principalmente, né? Exceto isso, que o país pode intervir, pode colaborar, pode ser solidário, pode ser parceiro. Eu acho que país nenhum tem que ficar dando pitaco, né, em eleição de outro país. A eleição de outro país é problema de outro país. Eu fui muito criticado quando eu falei que não tinha o que fazer em relação a um rapaz que foi preso, não lembro que país que é, ele foi condenado à morte e não tinha o que fazer porque ele foi pego com droga na Indonésia e foi condenado à morte. Obrigado. Gente, poxa, você não tem sentimento? Não é isso. O cara vai traficar num país que não pode. É a lei do país. É a lei do país. Ah, porque o Brasil não tem o que fazer. O Brasil não tem o que fazer. O Brasil tem as suas leis. Aqui no nosso país, tudo pode. Tudo pode. Principalmente para quem é abastado financeiramente. Para quem está no poder, para quem está na política, para quem está em alto escalão da justiça, tudo pode. Agora, o Zé Ruela, aquele que se rala das 5 da manhã às 10 da noite, esse tá ferrado, né? Esse tá ferrado, entendeu? Mas, enfim, é assim que funciona, infelizmente, é assim que funciona a regra do nosso país, né? Agora, porque o Brasil... Gente, o Brasil tem que cuidar do Brasil. Agora, exceto em catástrofes, e o Brasil é muito solidário nisso. Aliás, nós, brasileiros, o brasileiro é muito solidário nisso. Agora, o Rio Grande do Sul recebeu ajuda de todo o país. Os nordestinos que foram criticados aí o ano passado por uma meia dúzia de imbecil, chamando o nordestino de burro, de não ser de ignorante, os nordestinos, esses imbecis aí que foram criticados por alguns mentecaptos, né, de capacidade cognitiva que não cabe dentro de um grão de feijão, estão ajudando os sulistas aí, ó. Ajudando irmãos do Sul aí que perderam tudo com esse vendaval aí, ó. Gente chorando na televisão, gente que não sabe o que fazer. E aí os ignorantes do Nordeste, que assim foram classificados na eleição passada por alguns idiotas aí, ó, ajudando, sendo solidários. E a gente sabe que é assim. A gente sabe que é assim. Eu conheço muita gente que tem pouco, mas divide o seu pouco com quem está precisando, para ser solidário, porque é solidário. É uma característica nossa, né? E essas pessoas, com certeza, elas têm um bom lugar reservado. O Ricardo me pediu 30 segundos, por favor, Ricardo. Tu tocou num ponto aí, Cícero, que é exatamente o que eu penso. Quando é alguma catástrofe, aconteceu uma coisa absurda no país, eu acho que toda ajuda não é necessária. Agora, falar num país como o Brasil, onde tem milhões e milhões de pessoas passando fome, abaixo da linha da pobreza, e querer ajudar outro país, é você não querer cuidar da sua casa primeiro. Porque se você tem um filho que está passando fome, você tem um prato de comida, tu vai dar pro teu vizinho ou vai dar pro teu filho? Isso é uma coisa lógica. A gente cuida do país primeiro, que precisa muito de cuidado ainda. Tem nada sobrando aqui não. As pessoas não estão ricas. O Ricardo, igual o Buio fala, tem povo que não gosta de pobre. O que tem a ver? Olha como é que eles tentam colocar. Não citei seu nome, não. A fala anterior foi minha. Então, olha como eles tentam colocar. Veja bem, você que está assistindo aí, eles tentam colocar isso. Eu critiquei o governo, porque se aquele país vive 80% da população abaixo da linha da pobreza, é por má gestão. É por um governo que não pensa no seu povo. E o que o Brasil quer com um governo desse que não cuida do seu povo? Que o seu povo vem para o Brasil para ser cuidado aqui. Porque aqui eles não estão passando fome, não. Aqui tem trabalho. Agora, querer deixar de cuidar do povo brasileiro para poder dar assistência para o vizinho, é só se aqui estiver sobrando demais. Se você falar para mim que o povo não tem brasileiro passando fome aqui, aí ótimo. Aí eu falei, não, então tá maravilha. Essa é a diferença. A esquerda usa o pobre porque é uma manobra. Observa que toda vez eles vão falar no pobre. Toda vez o Lula fala no pobre, o Arnaldo fala no pobre, todo mundo fala no pobre, porque é legal vender o pobre.
O pobre é uma moeda fácil de negociar. Você falar no pobre, você tá lá em cima. Olha, ele gosta do pobre. Vamos lá, aquele cara é bonzinho. E não é. A direita é diferente. A direita quer que o pobre deixe de ser pobre. Porque o dia que o pobre passar a ser rico, para a esquerda não serve mais. Ele vai passar a odiar, porque eles odeiam o rico. Então, se pobre virar rico, eles odeiam. Então, eles querem que o pobre Conclua, fique pobre Ricardo. pro resto 30 da segundos vida. só, Ricardo. Vamos lá, 30 segundos, Samuel. Com todo carinho, Ricardo, reveja seu conceito equivocado. Tu fala tanto assim, tu ofende as pessoas da tua forma, Snob, né? Assim, me perdoe de falar isso aqui publicamente, mas, exemplo, tu preferiu fazer uma doação de 5 mil reais pro Bolsonaro, que tem mais de 100 mil reais de salário, mais de 80 imóveis, do que fazer uma doação para o Hospital do Amor. Lá precisa. Aí, exemplo aqui, no governo do Bolsonaro, falou que os dados que eram apresentados, onde nós tínhamos mais de 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões sofrendo com algum tipo de insegurança alimentar, tu disse que era falacioso, era mentiroso, era montagem da esquerda. E agora tu já vem aqui e diz que no Brasil tem milhões de pessoas passando fome. Então eu acho que a gente tem que ter clareza. Ninguém está dando dinheiro para a Venezuela. O que está vendo lá, possivelmente, são investimentos, assim como os países mais desenvolvidos, França, Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra e etc., estão fazendo no Brasil. Nada mais justo do que o Brasil, de uma forma estratégica, e fazer investimentos em países co-irmãos, para que subsidiariamente a economia local e de toda a América do Sul se potencialize. E aí sim, combater muito fortemente as desigualdades sociais. Dizer que a maioria do povo brasileiro vai ser rico é uma utopia, se não um devaneio. 30 segundos, Arnaldo. Eu queria entender, mas entender mesmo, qual seria a lógica de deixar com que aquele que consome e gera emprego no país morra de inanição para que gere desemprego aqui dentro e o nosso povo morra junto. Quando se fala em Argentina, se fala com um desdém tão grande, ele é o terceiro maior parceiro comercial do país. Ele gera emprego. Nós temos lá o estado de Roraima, totalmente deficitário em energia elétrica. E temos o país vizinho, que está devendo ao Brasil, totalmente superavitário em energia elétrica. Nós temos problema para poder melhorar a nossa questão do petróleo, nossa questão das refinarias e tudo mais. E temos a Venezuela aí com o melhor petróleo do mundo. E eles têm uma dívida e querem nos pagar. É diferente de um governo anterior, que eu prometi nem tocar 30 segundos só, Arnaldo. nem tocar mais o nome do governo anterior, porque passou cadáver em sepulcro. Então, nós podemos receber a nossa dívida, podemos gerar emprego aqui, ajudando eles a soerguer. Nós não temos que seguir vibe dos Estados Unidos, nós não temos que seguir nada. Nós temos que seguir a nossa economia e nós temos que gerar emprego aqui dentro, nós temos que crescer e, se necessário for, melhorar a vida do parceiro lá. Para melhorar a nossa vida, todo governante decente tem que fazer.